Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Davi Oliveira. Sejam muito bem-vindos. Essa é a aula de número 3 que está aí dentro da nossa playlist de estudo dos gases, né, professor? É isso aí, galera. Deixa eu botar um card aqui em cima. Vou botar um card aqui em cima, tá? Para o início da playlist. Se você ainda não viu a aula de número 1 e de número 2, é só clicar nesse card que você cai lá no início. Mas, Davi, cara, eu tô numa correria danada. Minha prova já é logo. O que eu faço da minha vida? Separa 20 minutinhos, assiste a aula 1, a aula 2, vai ser importante para essas aulas aqui, tá? Para a aula 3, 4, 5, tá legal? Que a gente vai ver aqui, tudo bem? Vamos abrir o leque na aula de hoje. Nessa aula de número 3, a gente abre o leque e foca nessa transformação. Na aula de número 4, a gente foca nessa. Na aula de número 5, nessa última aqui. Vai ser uma aula para cada transformação, professor? Vai. Que é para a gente destrinchar passo a passo esse assunto, largar o aço aqui, vão ver vários tipos de exemplos, alguns bem comuns, bem clássicos, outros mais diferentões que teu professor pode vir a cobrar, tá? Vamos ler juntos aqui, ó. Transformações gasosas. Nesta aula, vamos analisar 3 transformações gasosas particulares em que, além da massa, uma das variáveis de estado se mantém constante. Uma dessas 3 variáveis de estado vai ficar constante, professor? Isso. E as outras 2 vão variar? Exatamente. Essa é a história aqui, tá? Dependendo da variável de estado que fica constante, a transformação recebe um nome especial. Temperatura constante. Então, quando a temperatura não muda, tá legal? Essa transformação vai ser chamada de transformação isotérmica, Davi. Isso, uma transformação endotérmica, logo, é aquela transformação gasosa em que a variável de estado, temperatura, não muda. Ela continua constante. Antes e depois, ela se mantém constante. E uma coisa que acontece, uma confusão que acontece muito quando eu estou explicando essa matéria em sala, é que ali na cabecinha do aluno ele está assim, a temperatura é constante, professor. Ela não muda, né? Então nem tem temperatura, né, professor? Isso, a temperatura não tem. É por isso que ela nem aparece na fórmula, porque não tem, né, professor? Não, gente, não. Tem temperatura sim, 100 Kelvin, 200 Kelvin, 400, 1000 Kelvin, né, professor? Isso, tem temperatura, tá legal? O que acontece é que ela não muda. A temperatura que eu tenho antes é igual à temperatura que eu tenho depois, tá legal? Não significa que ela não exista, tá? Isso vai servir para todos aí, tá legal? Então cuidado aí na tua cabecinha para você não misturar tudo, né? Isso. Não misture não, tá legal? A temperatura existe sim, só que ela é constante, tá ok? E é por isso que a gente vai cortá-la na fórmula, como vocês vão ver já, tá ok? Pressão constante. Se a pressão é a variável de estado que não muda na transformação gasosa, então essa transformação vai ser chamada de isobárica. E aí, eu quero que vocês percebam que esse prefixo aqui, ó, ele aparece nas 3. Esse aqui, ó, iso, ele aparece na primeira, ele aparece na segunda e vai aparecer aqui nessas aqui de baixo também, tá? Então, se a pressão não mudar, quer dizer que ela não existe, né, pessoal? Não. Significa que ela é constante, por isso que ela não muda. E aí ela não entra na brincadeira, ela não entra na conta, ela não vai entrar para a nossa fórmula, tá ok? Como eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? A transformação é chamada então de isobárica, tá ok? Então, isotérmica é temperatura constante, bárica, pressão constante, tá ok? Lembra de barômetro, tá? Barômetro, pressão, né, professor? Isso. Térmica de temperatura, tá? E volume, aí você lembra de volume, volumétrica, volume, né? Tem vários nomes, essa aqui tem vários nomes. Eu gosto mais do primeiro que parece, né? Mas enfim, vamos lá. Volume constante. Se a variável que não muda é o volume na transformação gasosa, aí ela pode receber o nome de. Vai depender do redator que está fazendo, o autor da questão, tá legal, do teu concurso, ou vai depender do autor do teu livro, como o professor gosta de chamar isso em sala. Não estranhe se tiver escrito isocórica, tá ok? Qual que você gosta mais, professor? Eu trabalho mais em sala, transformação isométrica. Mas aviso para os alunos, principalmente que vão fazer um concurso, um vestibular, um concurso, que pode aparecer qualquer um desses 2 aqui, tá? Então vamos lá. Volume constante, a transformação pode ser chamada de isométrica, métrica de medida, né, professor, de volume. Isso, cara, é isso aí, tá? Também pode ser de isovolumétrica, aí fica mais parecido ainda do que está se tratando, né, professor, de volume, né? Isso. Volume constante. Ou isocórica, tá? Esse aqui é mais diferentão, esse nome aí, né, professor? Isso aqui é mais diferentão, isocórica. Todas essas transformações aqui são volume constante, tudo bem?
E esse ISO, professor, que aparece em todas, significa o quê? Significa o mesmo, tá ok? Então esse prefixo significa a mesma temperatura, a mesma pressão, o mesmo volume, né, professor? É isso aí, pessoal. Tudo bem até agora? Então, aqui a gente abriu o leque, né, professor? Isso, eu abri o leque das transformações gasosas. Na aula 3, qual que a gente vai focar? A primeira, transformação isotérmica. Olha para cá. Na transformação isotérmica, pessoal, que também é chamada aí de lei de Boyle, tá ok? Robert Boyle, né, professor? Isso, monstrão da física e da química, tá ok? Foi o cara que estudou isso aqui a fundo e chegou nessa conclusão aqui. A pressão vezes o volume é igual a pressão vezes o volume. Valores iniciais, valores finais, que nós vimos na aula de número 2. Essa fórmula te lembra alguma que a gente viu na aula 2? Professor Davi, lembra muito, velho. Os numeradores são exatamente os mesmos da lei geral. Isso, é por isso que o nome é geral. Lei geral, lembra? Lei geral dos gases, que nós vimos na aula 2. Aí eu escrevi assim, vou botar pequenininho aqui nesse canto aqui, ó. Lei geral dos gases. PVT, né, professor? Isso, lembrou direitinho. PVT, lembra que eu falei para fazer assim? PVT igual a PVT? Aí do lado de cá você bota 1, e do lado de lá você bota 2, 2, 2. 1, 2, 2, 2. Me diz, fala pra mim. O numerador aqui não é exatamente o que está aqui? É sim, professor. Lembrei na hora, quando eu bati o olho nesse negócio aí, ó. Já veio aqui na minha cabeça. Isso. Esse numerador todo aqui, ó, ele está na mesma fórmula que nós vimos na aula 2. Lei geral dos gases. Se é uma lei geral, ela serve para todas as transformações gasosas, professor? Com certeza, galera. Professor, não é uma fórmula nova não, né? Não. Rapaz, que coisa interessante. Se a temperatura 1 é igual à temperatura 2, se ela é constante, se ela não muda, quando eu boto qualquer valor desse lado, por exemplo, 1000 Kelvin de um lado, 1000 Kelvin do outro. Você cismou com 1000 hoje, né, professor? Cismei. Então, a temperatura vale 1000. E aí, professor? E daí que depois também é 1000, porque ela é constante. O que eu vou fazer naquela equação ali? Fala pra mim. Professor, já tá até com o ploto vermelho na mão, né? Vamos cortar? Vamos sim, galera. Claro que vamos. Cortei. Você corta isso dos dois lados, sobrando só o que está em cima. Então, quando a temperatura não muda, você pode cortar isso aqui. E sobra só pressão 1, volume 1, pressão 2, volume 2. Se você não lembrar da lei de Boyle, você monta a tua formulazinha da lei geral, que nós aprendemos na aula 2, corta as temperaturas dos dois lados e pronto. Nasceu a lei de Boyle. Deu para entender, galera? Anota isso aí, puxa uma setinha, rabisca um pouquinho, faz teu resumo, tuas anotações, que isso vai te ajudar muito depois, tá? Valores iniciais, valores finais. Vou apagar aquela bagunça ali, tá, gente? Para vocês printarem a tela depois, tá tudo aí direitinho no esquema, bonitinho, tá? Bom, e aí, professor? E aí, galera, olha essa atenção aqui. A pressão varia de maneira inversamente proporcional ao volume. Ou seja, só de olhar para essa fórmula aqui, eu consigo enxergar quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu consigo ver que quando a pressão aumenta, o volume diminui. Mas enxergar isso só com letras é muito louco, né, pessoal? Isso só porque é muito de exatas mesmo, né? Vocês que são doidos. Exatamente. Porque com números fica muito mais fácil. E é por isso que eu botei esses números aqui. Para provar para você que se a pressão aumenta, o volume diminui. E vice-versa, se a pressão diminui, o volume vai ter que aumentar. Mas antes da gente trabalhar com esses números, deixa eu falar um exemplo. Finge que você tem uma seringa. Uma seringa, né, professor? Isso, dessas da injeção, né? Exatamente. Aí você tem uma seringa aqui na sua mão, mas sem agulha, só a seringa mesmo. E aí você puxa ela, né, de forma que entra o ar ali dentro. O ar vai ser o nosso gás, né, Davi? Isso. O ar vai ser o nosso gás ideal, perfeito. Beleza. Aí ele entrou ali, beleza? Aí você pega essa mesma seringa que você puxou o êmbolo. Êmbolo é uma palavra que vai aparecer um bocado aí nessa matéria, tá? Nessa em termodinâmica também. Êmbolo é aquela piroquinha que a gente puxa da seringa e depois aperta para injetar alguma coisa, né? Isso. Então aquele negócio que sobe e desce é o êmbolo, tá? E aí você puxa o êmbolo da seringa, encheu de ar. Depois você coloca a ponta da seringa na tua mão, tá ok? De forma a não deixar o ar sair. Você está vedando a saída ali do ar, tá? E aí você vem tentando apertar o êmbolo dela. Aí aperta um pouquinho, mais um pouquinho, você vai ver que é difícil, cara. Quanto mais pressão você faz ali em cima, cara,
caramba, pessoal. Mais difícil, o ar começa a escapar, né? Que tenta fugir de mas você não deixa. Você bravamente ali segura. Aí você vai apertando. Se você conseguir apertar uns milímetrozinhos, já tá ótimo. Já dá para entender o que eu tô querendo dizer. O que você tá querendo dizer? É o seguinte, eu tinha um volume de ar desse tamanho dentro da seringa. À medida que você vai aumentando a pressão, o volume de ar vai diminuindo, né, pessoal? Isso. Você vai comprimindo o gás ali dentro. Eu vou entender? Então, quanto maior a pressão que você faz, menos volume você tem. Exatamente. Vamos supor que você seja um cara muito fortão e você faz uma pressão absurda e desse lado você não deixa escapar gás nenhum. De forma que você espremeu aqui nesse meu exemplo louco, você espremeu até a metade, velho. A tua pressão, a pressão que você fez no êmbolo é absurda. Deu pra entender? E o que aconteceu com o volume do gás? Rapaz, o volume do gás diminuiu. Foi. E se isso aconteceu bem lentamente, de forma que a temperatura continuasse a mesma o tempo todo, né? Tivesse em equilíbrio térmico com o ambiente o tempo todo, isso. Você fez uma transformação gasosa aí. Transformação isotérmica. Entendeu? Saquei, Davi, cara. Maior pressão, volume diminui. Isso. E se você alivia a pressão, aí o volume aumenta. É desse jeito, galera. Desse jeito. Olha pra cá, deixa eu fazer uma continha rápida com vocês com esses valores aqui, vamos lá. Esses valores aí, professor, você inventou, né? Isso, que valores que eu inventei aqui na minha cabeça, tá? Eu disse que a pressão no início, a pressão inicial vale 2 atm e eu inventei aqui um volume inicial de 40 litros, tá? O que aconteceu com a pressão 2? Davi, cara, ela aumentou, né, velho? Ela aumentou. A pressão 2, ela tá valendo 8 atm, tá? Então a pressão 2 atm, pressão 2, 8 atm. A pressão aumentou. E se a pressão aumentou, o meu volume vai o quê? Vai diminuir, pessoal, com certeza, vai. E aí com esses valores aqui a gente vai montar um gráfico. Eu poderia botar um gráfico aqui sem valor nenhum, tá? Mas eu acho que ele fica mais bonito com os valores colocados aí. Vocês vão ver que esse gráfico é uma curva. Essa curva tem um nome chamado isoterma. Não, isso é um nome assim da transformação, tá? Na matemática essa curva se chama hipérbole equilátera, ou um ramo de hipérbole, tá? Uma hipérbole, tá? Mas para nós aqui na física ela é uma isoterma, tá? Vamos lá, pessoal, vamos desenhar esse negócio. Vamos sim, de vermelho, galera, eu vou fazer a conta pequenininha aqui, ó. No lugar da pressão 1, eu vou botar o 2, vezes, no lugar do volume 1, eu vou botar o 40. Galera, esse L aqui, isso aqui é um L, tá? Eu não gosto de botar L minúsculo, porque às vezes fica parecendo um E. Enfim, meu L minúsculo é estranho. Mas, não, toda a minha letra é estranha, né? Mas o que acontece? É que, às vezes, distraído, eu vou botar assim, volume, por exemplo, 10 litros. Aí eu boto L maiúsculo para litro, tá? Tá errado, porque litro é em L minúsculo. Mas eu boto maiúsculo, que é para o pessoal não confundir minha letra depois. Tá? Mas é um L de litro, tá? Mas enfim, vamos lá. Então ficou 2 vezes 40 igual P2, 8, vezes o volume 2, que eu não sei. Mas eu já sei que vai ser menor que o volume 1, que a pressão aumentou, o volume tem que diminuir, tá? Isso dá 80 igual a 8V2. Pega esse 8 que está multiplicando, joga para cá dividindo. 80 sobre 8 é o nosso volume. Então eu já sei que o volume vale 10, né, professor? Isso. 80 por 8 dá 10 litros, tá ok? Esse é o nosso volume 2. Então o nosso volume 2, ele vale 10 litros. Aí eu vou botar esse 10 litros aqui no gráfico, vou botar até de vermelho mesmo, e depois, eu vou botar aqui, e depois, pronto, 10 litros, tá? Então aqui no nosso gráfico, eu quero que vocês percebam as duas variáveis de estado que não são constantes. A temperatura eu sei que é constante. O que não é constante? Não é a pressão nem o volume, tá legal? Se a temperatura ficou constante, quem é que vai variar? Professor, vai variar as outras duas variáveis, né? Isso, a pressão e o volume, tá legal? Das três, só a pressão ficou constante, só a temperatura ficou constante e essas duas variam. Tudo bem? Depois, nas aulas futuras, aí a pressão vai ser constante. Aí quem vai variar? O volume e a temperatura. Aí depois, numa outra aula, o volume vai ser constante. Aí quem vai variar? A pressão e a temperatura. Sempre dessa vibe, tá? E aí eu vou fazer aqui... Não, acho que dá pra fazer isso. Vai ficar um pouquinho torto, galera, mas vamos lá. Eu vou ligar. Qual é o par ordenado do P1? É o V1. Então esse 2 eu vou ligar com 40. O 2... nós vamos ligar com 40. Tudo bem? Então, pressão 1, volume 1. Foi. Aí agora a minha pressão 2, eu vou ligar com o meu volume 2, que eu acabei de encontrar.
vale 10, professor. Isso. Não dá para ver daí, mas esse quadro ele é quadriculado. Então eu estou respeitando as distâncias dos quadradinhos, tá? Certinho, para ficar um negócio maneiro aí para vocês. Aí aqui eu vou ligar com o 10, beleza? Entendi, professor. E agora você vai passar uma reta aí nesses dois pontos? Isso. A nossa hipérbole da história, né? A tal da hipérbole... Deixa eu botar de azul para ficar legal. A nossa hipérbole, ó. É uma hipérbole, né? Mas na física aqui é uma isoterma, tá? Essa hipérbole, ela é chamada de isoterma, tá? Pronto, esse ramo de hipérbole aí. Veja que essa ficou um pouco torto, tá, pessoal? Não repara não, é difícil fazer essas curvas no quadro. Mas deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui se chama isoterma. Vai ter uma questão disso, na aula de hoje ainda vai ter uma questão disso sobre a isoterma, tá? Mas pra galera que vai fazer concurso assim, vestibular, mais pesado, militar e tal, tá bom? Beleza, professor. A gente pode printar a tela agora? Pode sim. Printa essa tela aí, vai lá. Então, pessoal, antes de eu apagar tudo isso aí, deixa eu só recapitular rapidinho com vocês. Larga a caneta aí, olha pra cá. Transformações gasosas, professor? Isso. São 3, né, Davizinho? Isso. São 3 transformações gasosas que nós estamos estudando, que além da massa, uma das 3 variáveis vai ficar constante. Quais são as 3 variáveis que nós temos? Temperatura, pressão e volume. Dependendo de cada uma, vai ter um nome específico. É importante saber esse nome, professor? Porque na hora de ler a questão, o enunciado vai falar assim: em uma massa de gás que sofreu uma transformação, aí você, opa, sublinha isso, para eu saber qual é a transformação, para eu saber qual é a letrinha que vai ficar constante. Isso, assim, tá? O pensamento é esse. O professor tem que estar atento no enunciado, exatamente. É chato isso, eu sei, é um pouco, mas enfim, a gente se acostuma aos poucos. Beleza? Transformação isotérmica. Todas começam com iso, que significa o mesmo, a mesma. Então, isotérmica, térmica, lembra de temperatura, a mesma temperatura. Foi? Pressão, barômetro, lembra de pressão, barômetro, pressão, professor? Isobárica, a mesma pressão. Isso, pressão constante. Volume, pode ter 3 nomes. Isométrica, que é o preferido do Davi. Isovolumétrica, alguns autores mais antigos gostam desse. Isocórica é um pouco diferentão, mas aparece muito, tá? Aparece muito, tá? Significa o mesmo volume, volume constante. Recapitulando aqui agora, a transformação isotérmica, que é o foco da aula de hoje. A única coisa que fica constante, quem é? É a temperatura, professor. Isso, cara, a temperatura estaria bem aqui embaixo na lei geral dos gases, nós tiramos ela porque ela é constante. Pressão 1 vezes volume 1, valores iniciais, é igual a pressão 2 vezes volume 2, valores finais. Davi, e como você explicou, se a pressão aumenta, o volume diminui, se eu alivio a pressão, o volume aumenta. Isso, são inversamente proporcionais. Sim, sempre. Você inventou alguns valores e montou um gráfico para a gente, professor. Isso. Esse gráfico, ele é sempre essa curva, tá? Uma hipérbole, e isso recebe o nome, essa hipérbole recebe o nome de isoterma, tá? Então, uma isoterma é o nosso gráfico. Gráfico do que, professor? Gráfico da pressão em função do volume. Por quê? Não é esses dois que estão variando? É sim, Davi. Por isso que é pressão em função do volume. Pressão, volume, pressão, volume, pressão, volume. Isso. Pressão em função do volume. Isso aqui está te mostrando que quando a pressão é alta, o volume é baixo. Quando a pressão é baixa, o volume é alto. Deu para entender? Valores para o volume em litro, valores para a pressão em ATM. Você vai perder o medo de gráfico nessa playlist, tá legal? Tenho certeza disso, tá? Tem mais questão de gráfico para a gente fazer hoje. Deu para recapitular tudo, pessoal? Eu sei que fica um pouco repetitivo, mas eu também sei o quanto as pessoas têm dificuldade nessa matéria. Agora deixa eu apagar isso tudo para a gente dar continuidade. Vamos lá. Beleza, moçada. Vem para cá então. Exemplo de número 1 é meu. Exemplo de número 2 é nosso, né, professor? Isso, é de vocês, pessoal. Vamos lá, vamos ler juntos aqui, ó. Certa massa de gás ideal exerce pressão de 1,5 atm e ocupa volume de 5 litros. Se o gás sofrer uma expansão isotérmica, aí você vem aqui, ó, vou sublinhar de laranja para vocês, ó. Aí você vem aqui, ó, isotérmica, a expansão que ele sofreu, né, professor? Isso, sublinha sempre isso, pessoal. Sublinha para você saber começar a questão. Até ocupar o volume de 15 litros.
qual é a pressão que passará a exercer? Ponto de interrogação. Então, a primeira coisa que eu faço, professor, é sublinhar isso. Isso. Depois de sublinhar isso, você pensa na teoria que eu ensinei para vocês. Pressão é uma isotérmica, né, professor? Isso. Transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a minha temperatura, ela é constante. Isso. É isso aí. Se a tua temperatura é constante, a pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Lei de Boyle, né, professor? Isso. Não lembrei da lei de Boyle. Ataca com a lei geral dos gases ideais. PVT igual a PVT. Botei PVT igual a PVT dos dois lados. O que eu ponho do lado de cá? Valores iniciais. Lá de lá, valores finais. Olho para o texto. Enunciado me informa que é uma isotérmica. Quem é que eu vou cortar aí? Davi, quem é constante, né? Isso. Corto temperatura, corto temperatura. O que sobrou? Pressão P1, V1, P2, V2. Tá? Cheguei na mesma situação. E aí, Davi? E aí você lembra do que o Davizinho falou para você. Quando você tem uma situação em que a tua temperatura é constante, quando você tem uma isotérmica acontecendo, uma transformação isotérmica acontecendo, quanto maior a pressão que eu faço no gás, eu diminuo o volume dele. E quanto menor a pressão que eu faço nele, mais ele se expande. O que aconteceu aqui? A pressão, professor, volume, professor, volume era 5 e foi para 15. O volume aumentou. O volume aumentou. Se o volume aumentou, é porque eu aumentei a pressão no gás? Não, professor. Você aliviou, né? Isso, aliviamos. Então, de 1,5, que era a pressão que tinha antes, ele sofreu um alívio, né? E ao sofrer esse alívio, eu vou marcar qual opção? Professor, só pode ser meio, 25 ou 1, né? Isso. Não pode ser um valor maior que 1,5, porque senão teria aumentado a pressão. Então, galera, só com a teoria eu já elimino essas duas opções. Eu jamais vou encontrar isso aqui como resposta. Porque assim é o contrário, né? Só se eu tivesse, se o volume tivesse diminuído ainda mais, aí a pressão teria aumentado. Mas quando o volume aumentou, aí a pressão diminui, né, Vi? Isso, são grandezas inversamente proporcionais. Fico entre 3. Show? Quem é que eu vou colocar no lugar da pressão 1? De vermelho, vem comigo para cá. Pressão 1, 1,5. Quem é que eu vou colocar no lugar do volume 1? Volume 1 é 5. Isso. Repete sinal de igual. Quem é que eu vou botar no lugar da pressão 2? Não sei, professor. A gente ainda não descobriu. Isso. Quem é o volume 2? 15 litros. Tá ok? Agora é só você cortar dos dois lados, fazer a conta. Conforme eu falo na aula 2, não gosta de simplificar? Faz do teu jeito. Você vai fazer aqui, ó, 5 vezes 1,5 vezes 5. Você vai achar 7,5, vai dividir por 15. Vai chegar na mesma resposta que eu, tá legal? Faz do jeito que fica melhor para você, conforme eu expliquei na aula anterior, tá ok? Por 5 dá 1, por 5 dá 3. Show de bola? 1,5 é igual a P2 vezes 3. Traz esse 3 para cá e divide por 1,5. 1,5 dividido por 3, tá ok? 15 dividido por 3 não dá 5? Professor, então 1,5 dividido por 3 dá 0,5. Isso, pessoal, 0,5 mais 0,5 mais 0,5 é 1,5. Show de bola? É a nossa pressão 2. 0,5. Esquece de botar a unidade não, fica direitinho, tá? ATM é a nossa pressão 2. Show? 0,5 ATM, letra A, pode marcar. Vamos ler esse junto, pessoal. Depois você pausa o vídeo e ataca a questão, tá? Uma determinada massa gasosa encontra-se a uma pressão de 2 atm, 2 atmosferas, ocupando um volume de 28 litros. Valores iniciais, 2 atm, 28 litros. O gás sofre uma certa transformação, na qual a temperatura é mantida constante. Temperatura constante, professor, isso. Temperatura constante. Professor, se a temperatura é constante, é esse caso, né, Davi? Isso. Pressão 1, volume 1, pressão 2, volume 2, deixa eu botar aqui para você. Pressão 1, volume 1 é igual a pressão 2, volume 2, tá? Mas sua pressão eleva para 7. Então, no início, a pressão era 2, no final, elevou para 7. Valores iniciais. Pressão 1, 2. Volume 1, 28. Pressão 2, 7. Volume 2, não sei. É isso que a questão vai te pedir.
Nessa situação, seu novo volume será, e aqui estão as nossas opções. Quem você não marca aí de jeito nenhum, só sabendo a teoria. Tá ali, calma. Calma. Era 2 atm? Era. Fui para 7. Meu irmão, a pressão era 2, isso. Aí ela aumentou para 4, para 5, para 6, para 7. A pressão aumentou absurdamente, né, professor? Foi. Se a pressão aumentou, o volume fez o quê? Eu vi, cara, o volume tem que diminuir. Tem que ser um valor menor que 28. São inversamente proporcionais. Se a pressão aumenta, o volume cai. Você vai marcar 42? Não, Davi. Você vai marcar 56? Nem... Não, impossível. Impossível. Tá legal? Cortei. Cara, a sua dúvida agora é uma dessas três. Ok? Eu já vi prova da EEA, já vi concursos militares que só tinha uma possível, velho. Só uma, Davi. Tipo, tinha 8 aqui, nessa aqui, por exemplo. Tinha 8 aqui, e o resto era 100, 200, 300, 400, tipo, valores bem maiores do que 28. Aí tu for olhar assim, cara, direto, tipo, só sabendo a teoria, né, pessoa? Cara, física não é só cálculo. Vamos lá. Pressão 1, eu ataco daqui também. Vale 2. Volume 1. Volume 1. O volume 1 é 28. Igual. Pressão 2, 7. Volume 2, não sei. 4 vezes 7 é 28, tá, gente? Então eu vou cortar logo esse 7 aqui, tudo bem? Por 7 dá 1, por 7 dá 4. E 2 vezes 4, 8. 8 litros é a nossa resposta. Foi? 8 litros. Volume 2, tá? Letra A. Tudo bem? Deixa eu sair da frente, printa essa tela pra gente continuar. Vamos lá. Vem, galera, que agora tá aqui, os exemplos estão aqui, os exemplos de número 3 e de número 4. Mesma vibe, tá legal? O 3 é meu, 4 é de presente para vocês. Vamos lá? O exemplo 3 fala o seguinte: a figura representa a isoterma de dada a massa de um gás ideal, estando representados sobre ela 3 estados, A, B e C, dessa massa. Determine os volumes VA e VB, que não tem aqui no gráfico, ocupados pelo gás nos estados B e C. Vai cair uma dessa na tua prova, tá? É muito comum os professores de física, quando passam essa matéria de gases, trabalhar com gráficos, tá? Então a gente trabalhou com gráfico na aula anterior, vai trabalhar nessa aula também, e nas próximas também eu quero que você fique sem medo de gráfico, tá? Olhei pro gráfico. Professor, já tá escrito aqui que é uma isoterma, né? Isso, cara. Nossa, velho, olha só. Tá escrito que é uma isoterma. Foi justamente o que eu escrevi no quadro para vocês. É uma isoterma, né, professor? Isso. Sempre que tiver essa curvinha aqui, professor, sempre que tiver essa curvinha, essa hipérbole, vai ser uma isoterma? Vai, pessoal, sempre. Tá ok? Aí você já entra. Pressão 1, volume 1, pressão 2, volume 2. Vai te dar uma pressão em um determinado volume inicial. Você acha o volume ou a pressão final que está faltando, tá? Sempre nessa tranquilidade, você vai conseguir. Vem comigo para cá, ó, em azul. Eu vou escrever aqui, ó, tem estado A, B e C. Não tem problema. A pressão A, aqui, ó, aqui vai ser a minha pressão A, tá? 4. Pressão A, 4. Pressão B, 2, professor, isso. Pressão C, 1. Show. Volume A, 2. Volume B, não sei. Volume C, não sei. A fórmula é a mesma, professor? Isso. P1, V1, P2, V2, PA, PX, PY. O nome aos bois é o de menos, entende? A fórmula é a mesma, tá ok? Vou botar aqui, olha. A minha pressão A vezes o meu volume A tem que ser igual à minha pressão B vezes o volume B, que tem que ser igual à minha pressão C vezes o volume C. Aí você escolhe com qual das duas vai dar para trabalhar, qual das duas você quer trabalhar. Vê o que a questão te deu. Ela já te deu para o A o 4 e o par ordenado dele, que é o 2. Então começa com ele, ó. Esquece esse cara aqui, ó. Começa com esses dois, ó. No lugar da pressão A, a gente vai botar o 4 vezes. No lugar do volume A, eu vou botar quem? O 2, professor. Isso. Repete sinal de igual. No lugar da pressão B, professor, é o 2. Isso. Bota o 2 aí. No lugar do volume B, não vou botar nada, que eu não sei quanto vale o volume B. Foi? E depois a gente faz a mesma coisa com o volume C. Isso. Corta 2 com 2, ó. Cortei. Nossa, Davi, acabou. Isso.
Tava aqui assustado à toa. Tava. 4 litros é a nossa resposta. VB vale 4 litros. Vou fazer de vermelho a outra parte. Bem, ó. Agora eu vou pegar o C, tá legal? Para descobrir o C. Davi, cara, a gente pode pegar qualquer um? Pode. Você pode fazer PAVA igual a PCVC ou PBVB igual a PCVC. Qualquer uma das duas. É tudo igual, né, pessoal? Isso, esse sinal de igual não tá aqui por acaso não, galera. É igual, entende? Tanto faz pegar esse com o último ou do meio com o último. Vai ter que chegar no mesmo resultado, tá? Ó, vou pegar o primeiro e o último. PA, é 4, isso. Vezes volume A 2. É igual a PB, agora é o PC. PC, Davi, a pressão C, isso, professor, ó, pressão C, 1, Davi, isso. Vezes volume C a gente não sabe. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Então, VC vezes 1 é VC. 2 vezes 4, 8 litros. Acabou. Simples assim, simples assim. Num primeiro momento, teu professor não vai cobrar nada mirabolante de você, não, sabe? As duas últimas questões, tem a 3 e a 4, assim que vocês vão ser assim diferentonas, assim. Mas tipo, vestibular de São Paulo e tal, prova para oficial, mas essas aqui, tranquilas, tá? Agora, vamos ver essa aqui. Para vocês, hein? Pausa o vídeo aí, vai lá. Deixa eu ler primeiro, ó. O gráfico representa uma transformação isotérmica de certa quantidade de gás ideal e 3 estados intermediários, A, B e C, que é a mesma coisa aqui, tá? Deixa eu botar aqui, eu esqueci. A, B e C. Vamos lá. Dessa massa gasosa. Usando os dados apresentados, determine a pressão correspondente ao estado B, PB, e o volume correspondente ao estado C, VC. Show? Vem comigo para análise aqui, ataca daí que eu ataco daqui também. Ó, pressão A. Professor, a pressão A é 5. Isso. A pressão B não tem. Não. A pressão C, professor, a pressão C é 1. Isso. Agora vamos ver o volume. O volume A, ó, o volume A é meio. O volume B, 0,8. O volume C, não temos. Vamos lá? Pressão A vezes volume A igual pressão B vezes volume B igual pressão C vezes volume B. Então, se tivesse estado 1, 2 e 3, estado X, Y, Z, tudo bem você escrever, repito, você escrever a mesma relação, tá? Que eu ensinei para vocês. O nome aos bois é o de menos. O importante é você saber o que está fazendo, tá? Vamos, de azul, vou fazer a minha primeira conta, ó. Pressão A, 5. Volume A, meio. Pressão B, não sei. Volume B, 0,8. O resto é conta. No lugar da pressão A, 5. No lugar do volume A, 0,5. No lugar da pressão B, não sei. Repete PB. Professor, eu posso botar X quando eu não sei quando vale? Eu gosto de escrever X. Pode, rapaz. Pode, para de bobeira. Volume B, 0,8. Bom, o resto são contas chatas mesmo. Essa questão ela tem contas bem chatinhas, diferente dessa, tá? Meio vezes 0,5 dá 2,5, 2,5. Igual a pressão B vezes 0,8. Agora é só dividir essa porcaria aqui por 0,8. Isso. Então, minha pressão B vai dar 2,5 dividido por 0,8. Dá 12,56, 3,125, tá? Se eu não fiz nenhuma besteira, fez merda aí não, não, isso é 25 por 8, que vai dar 12,5, vai dar 6,75, 3,125, tá? ATM. Tô é sem espaço. Vamos lá. Agora, ai, caramba. Vamos fazer aqui o nosso VC. Aonde, professor? Não sei. Vamos ver aqui. Só um espacinho pra gente aqui. Aqui embaixo. Vamos fazer nessa última linha aqui. Vamos lá. Ó, pressão A, volume A, igual a pressão C, volume... Não, agora eu vou pegar as duas. Vou fazer diferente dessa. Agora eu vou pegar as duas últimas aqui, ó. Tá? Vai dar no mesmo, professor? Vai. Se você quiser pegar a primeira e a última, tudo bem. Eu vou pegar pressão B, volume B, pressão C, volume C. Tá legal? Pressão B. A pressão B a gente acabou de achar. 3,125 vezes o volume B 0,8. Igual
a pressão C, que é 1 vezes volume C. Vamos descobrir esse cara aqui. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, né? Então é só repetir o VC. E agora a gente faz essa multiplicação aqui. Beleza? VC então vai ser 2,5, professor. Vai. Perceba que quando eu dividi 2,5 por 0,8, eu achei esse valor. Então se eu multiplicar por 0,8, eu volto a ter o que tinha antes, né? VC está em metro cúbico, tá, pessoal? Presta atenção, hein? Sempre olhando para os gráficos, para você botar a resposta certa na unidade certa. Metro cúbico, tá? Aqui estava em litro. Pode estar em litro, pode estar em metro cúbico. Tudo bem, tá? Davizinho, cara, se eu pegasse o outro valor ia dar certo também? Ia. Pega aqui, ó. Pressão A, volume A. Fazendo esse cantinho aqui rapidinho, ó. 5 vezes 0,5. É igual. Aí agora você pega o final. Pressão C, volume C. Qual é a pressão C? 1. Qual é o volume C? VC. 1 vezes VC. 1 vezes VC é VC e 5 vezes 0,5 é 2,5. Você ia achar os 2,5 do mesmo jeito, tá bom? Tem que achar, né? Isso, senão você fez alguma besteira, fez alguma conta errada, tá bom? Vamos lá, galera. Printa essa tela aí, tá? Pra gente fazer as nossas duas últimas. Beleza, moçada? Volta pra cá então, pra gente fechar esse material com chave de ouro. Vamos lá, nossos dois últimos exemplos são um pouco assim diferentões, mas eu queria fechar essa aula mostrando isso pra vocês. Questão com êmbolo, não é raro aparecer, cilíndrico, tá legal? E essa daqui é mais um bizu mesmo pra galera que tá treinando aí para um concurso militar e tal. Pode ser que apareça aí numa prova de oficial, tá? Vem comigo pra cá. A figura mostra um cilindro munido de um êmbolo. Então o êmbolo é essa parte aqui, ó. Tá legal? Que eu posso apertar ou puxar, tá? Tipo a seringa que eu tava falando pra vocês. E aqui isso aqui vai descer ou subir, tá ok? Que impede a saída de ar que há dentro de um cilindro, ok? Quando o êmbolo se encontra na altura aqui, ó, de H igual a 12 centímetros, a pressão do ar dentro do cilindro é P0. Essa é a nossa pressão inicial. Supondo que a temperatura é mantida constante até que a altura do fundo do cilindro até que a altura do fundo do cilindro deve ser baixado o êmbolo para que a pressão do ar dentro do cilindro seja 3 vezes maior, 3P0. Davi, cara, se a pressão aumenta assim tão grande, né? A pressão aumentou 3 vezes mais e você falou que essas coisas são inversamente proporcionais. Seria certo o meu raciocínio assim, pensar assim, veja bem, seria certo eu pensar se a pressão aumentou 3 vezes, o volume diminui 3 vezes, então a altura também, proporcionalmente a isso, diminuiria 3 vezes, a resposta seria 4? Sim, tá certinho, só vou te mostrar a conta, tá? Mas tá certinho o teu jeito de pensar, tá legal? Vem comigo para cá, resposta 4. O que acontece? Nós temos aqui que a pressão 1 vezes o volume 1 vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2. A nossa pressão inicial, a questão chamou de P0, então vou botar aqui P0. O nosso volume inicial é a área da base vezes a altura, né, professor? Isso, aqui o nosso volume, pessoal, tá? Volume, né, na matemática, né, o volume do cilindro, tá legal? Volume é igual à área da base vezes a altura, tá ok? E a nossa altura inicial é 12. E a área da base é a mesma, tanto antes como depois. Então, vou botar aqui, olha, área da base vezes a altura H. Tudo isso é igual à nossa pressão 2, que é o triplo, 3 vezes P0, que multiplica o nosso volume 2. E o nosso volume 2, deixa eu abrir um espacinho aqui pra gente, e o nosso volume 2 também vai ser a área da base vezes a altura. A área da base não mudou, é o mesmo cilindro, vezes a altura. Só que a minha altura 2 não é igual à minha altura 1. Vou botar aqui H2, tá? Que a minha altura 1 é 12. E a minha altura 2, professor, é a resposta da questão? Exatamente, é a resposta da questão, tá? Continuando aqui, ó, corta P0 de um lado com P0 do outro. O professor pode cortar a área da base dos dois lados? Pode, é o mesmo. Cortei. Todas as incógnitas aqui, ó, que são iguais, a gente se livra logo delas. Tá ok? Essa altura vale 12. Repete o sinal de igual. Coloco 3 vezes a altura 2. Que é o x da história. Isso. Pega esse 3, passa para cá dividindo. 12 por 3 é a nossa altura 2, que dá 4 centímetros. Tá ok?
Vamos para a questão de número 6, olha só. O diagrama representa 3 isotermas, T1, T2 e T3. T1 é essa vermelha, T2 a azul e a laranja é a T3, referentes a uma mesma amostra de gás perfeito. A respeito dos valores das temperaturas absolutas, T1, T2 e T3, pode-se afirmar que... Então, quero saber se elas são iguais, se uma é maior que a outra, bibibi, bababá, né, Davi? Isso. E aí, galera, qual que vocês marcariam? Eu marcaria a letra A, professor Davi, cara, por quê? Porque são isotermas. Isso. É isso que a questão quer que você pense. Então, pega o teu caderno de bizu, tá? Pega aí e anota aí. Se você se deparar com uma dessa e que tem 3 temperaturas aqui diferentes para 3 experimentos diferentes que foram feitos, eu quero que você anote o seguinte. Quanto mais longe dos eixos, tá? Volume e pressão, quanto mais longe dos eixos, maior é essa temperatura, tá? Repetindo, quanto mais longe dos eixos, maior essa temperatura. Então essa questão está te mostrando uma situação em que a temperatura é constante? A temperatura T1 é constante o tempo todo, mas essa é uma experiência, tá ok? Eu tenho 3 isotermas, então foram feitas 3 situações diferentes, professor? Isso. Na primeira situação, a temperatura T1 é constante? Na segunda situação, a temperatura T2 é constante? Sim. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? As temperaturas, elas não mudam. Isso aqui não é a temperatura 2 da temperatura 1 no experimento 2. Não, no mesmo experimento. Não. São experimentos diferentes, situações diferentes, 3 isotermas diferentes. Deu para entender? Não quer dizer que essas temperaturas estão variando. Não. T1 era sempre, sei lá, 1000. T2 era sempre 3000. T3 era sempre 6000. Um exemplo aqui, tá? Ela continua constante. Ele quer saber quem é a maior. Dados num gráfico, tá ok? De pressão versus volume, a maior é aquela que está mais afastada dos eixos. Então, T3 é a maior de todas, depois vem T2, depois vem T1. Qual é a maior? T3, tá legal? É por isso que o gabarito dessa questão é letra B, ok? T1 é menor que T2, T2 é menor que T3. Tudo bem? E se vocês querem printar essa última tela ou anotar alguma coisinha, que já eu volto, apenas para me despedir de vocês e finalizar essa aula de hoje. Espero que tenha te ajudado realmente, do básico até uma coisinha mais avançada, para você conseguir, a partir de agora, ó, caminhar sozinho nessa matéria. Na aula de número 4, já sabe, né? Mais uma dessas transformações. Então a gente viu hoje a transformação isotérmica, agora a gente vai ver a transformação isobárica, tá legal? E depois a gente vê a transformação isométrica. Ou vice-versa, tanto faz, o importante é que a gente vai ver todas elas, tá legal? Beijo do coração de todos, espero realmente que essa aula tenha ajudado você. Se isso aconteceu, se inscreve aí no canal, me ajuda a compartilhar meu trabalho. Tchau, tchau.